Olá, que bom poder estar novamente com vocês aqui e devido a todas as coisas importantes que falaremos hoje, eu digo, vamos pensar? Oi, Bia, tudo bem? E aí? Joinha, Paulo? Como é que você Joia. tá? Muita coisa para falar, muita coisa para comentar aqui e dar nossos pitacos, né? Sim, Paulo, né? Vamos lá então, né? Aproveitar esse tempo legal aí com o pessoal, né? Vamos lá. E queria convidar todo mundo, né, que assiste a gente aqui no programa a comentar, né? Quando o programa vai para as redes sociais, geralmente você assiste de novo, compartilha com seus amigos e é o momento ali de você colocar suas perguntas, né? Alguma maneira que chegue até a MDTV e com certeza vai ser um prazer poder falar aqui junto com a Bia sobre as dúvidas e as coisas bacanas ali, nossos pitacos sobre essas coisas que a gente gosta muito de fazer, né, Bia? Sim. Bia, a gente tem um assunto legal hoje que está muito atual, a gente sabe disso. Então acho que vai ser muito legal para quem está do outro lado da telinha aí. Sobre o que a gente vai bater papo aqui hoje, Bia? Então, hoje a gente vai falar sobre por que tem pessoas que postam muito pouco nas redes sociais, né? E o que isso pode revelar a respeito da pessoa, né? Segundo a psicanálise, isso vai muito além do que, assim, se imagina, sabe? A Uhum. respeito, do comportamento da pessoa, como ela é, o traço de personalidade dela, como foi a vida dela, o que ela já passou, quais são as experiências dela, né? Então, isso vai muito mais além. Então, a gente vai estar falando a respeito disso, né? Sim. Ah, que legal. Tanto é que quando envolve rede social, a gente já sabe que é tabu, junto com curiosidades e junto com o assunto do momento que engloba tanta coisa, né? Uhum. Em geral, Bia, o que a gente vai falar, resumindo, seria basicamente o quê? Então, não sei se vocês já perceberam, né, que tem alguém da família de vocês, algum amigo, alguma amiga, que tem aquelas pessoas que postam, né, todo dia, né, posta uma selfinha na frente do espelho, né, posta o que você está fazendo, o que você está comendo, né, a viagem que você fez, a conquista que você adquiriu no trabalho, posta sobre os seus relacionamentos, posta sobre desabafos do dia a dia, né? Enfim, tem gente que posta tudo, né? Como se as redes sociais fossem um diário da vida delas, né? Pois é. Agora tem pessoas que às vezes nem rede social tem. Ou se tem, às vezes a pessoa posta uma ou duas vezes por ano, né? Tem pessoas que postam todos os dias, uma frase motivacional, né? Todo dia, né? É religiosamente, né? Agora outras pessoas não fazem muita questão, né? E por quê? Porque será? Será que a pessoa, porque aquela pessoa lá é meio antissocial, né? Será que é por causa disso? Não necessariamente, né? Existem vários motivos de uma pessoa, às vezes, ela não ser assídua, né? Como se ela tivesse em outro ritmo. Ela não faz questão de postar tudo e que acontece na vida dela, né? E isso revela traços de comportamento, experiências, traumas, e muitas vezes também uma pessoa mostra que ela não precisa da validação do outro, né? Que ela não precisa o tempo todo mostrar e provar para a sociedade alguma coisa, Então, entendeu? Bia, entre os grupos de pessoas, né, que postam em redes sociais, tem duas características principais que a gente vai comentar. Porque, assim, tem as que postam muito, tudo, todas as coisas, e porque tem algumas que não postam nada e nem sobre isso e até há muito tempo, né? Às vezes a gente vai num perfil, nossa, não posta desde 2020 alguma coisa, e existem esses dois perfis, né? Aham. Tem pessoas também, Paulo, que às vezes não postam justamente porque elas tiveram um trauma em relação de serem julgadas, né? Então ela não quer se expor é, é, dando, tipo assim, é, motivos para as pessoas julgarem ela, criticarem. Porque ela já foi muito criticada, então ela se reserva, ela se resguarda. Agora tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que não é por causa disso. Simplesmente, é como eu falei, elas não precisam provar nada, elas já reconhecem o valor delas e elas acham que não tem necessidade de ficar se expondo e postando tanta coisa da vida delas, né, nas redes sociais, justamente porque ela às vezes se sente que não é nenhuma questão de trauma, nada, mas ela sente que é, ela tá
perdendo de si, sabe? Ela tá se perdendo, sabe? Ela tá como se estivesse oferecendo algo que para as outras pessoas não é da alçada delas, entendeu? Mas às vezes não é nem uma questão de trauma, nada, é simplesmente porque a pessoa é reservada, é resguardada, né? Ela não precisa provar nada para ninguém, né? Ela sabe muito bem quem é ela mesma, ela não tem assim uma. Eu não estou falando que todo mundo que posta quer dizer que tem algum problema, não é isso, tá? Mas assim, a maneira como que posta diz muita coisa também. O que você posta diz muita coisa também, né? Se você posta a sua intimidade, você pode ficar bastante vulnerável, né? Então essas pessoas entenderam o que é a vulnerabilidade, né? E o que ela pode causar na sua vida se você não souber postar o que deve, né? Então muitas vezes elas preferem não ter esse ritmo de postagem todos os dias, toda hora, e como se estivesse dando satisfação da própria vida delas, entendeu? Tudo tem que ter Eu acredito que quem trabalha com isso, né? Tem gente que trabalha com isso, ganha dinheiro com isso, precisa postar todos os dias. Mas assim, eu acredito que você precisa ter uma estratégia, né? Para o que você vai postar, para que você não seja prejudicado também, muitas vezes. Sim. E você acredita, então, Bia, que as duas características de quem posta muito ou quem posta menos diz muito sobre ela, porque cada um tem, como a gente falou, tem os perfis ali, né? Segundo a ótica da psicanálise, você pode saber muito a respeito de uma pessoa pela forma como ela posta, o que ela deixa de postar, o que ela não posta, se ela tem redes sociais, se ela não tem. Então, isso pode mostrar muita coisa do emocional dela, da vida pessoal, da personalidade dela, das características da personalidade dela. Inclusive, até é interessante, tem uma frase de Lacan, eu não sei exatamente a frase, mas é assim que... como é que era? A gente estava falando no carro. É que o olhar não é só um ato físico, né? O olhar, segundo Lacan, ele falou assim que o olhar do outro não é apenas somente um ato de ver, né? Um ato físico, mas ele vai muito além da forma como você interpreta o outro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. É mais ou menos isso a frase de Lacan, tá? Eu não falei exatamente aqui porque eu tenho uma memória difícil de gravar. Parafraseamos a frase. Vamos mais ou menos isso. Mas, por exemplo, a forma como eu enxergo você, né? A ótica que eu tenho a respeito de você, da pessoa Paulo, é diferente da ótica que o nosso diretor tem aqui de você. Né? E vice-versa, né? Então, tipo assim, uma pessoa que você conhece, né? A forma como que você vê ela vai ser diferente da outra terceira pessoa. As pessoas, elas têm óticas e visão diferente, né? Então, não significa que a forma como eu vejo, por exemplo, o presidente da República da mesma forma que o outro vizinho do outro lado da rua vai ver o presidente da República. Então, cada um é diferente, entendeu? Tem uma visão diferente. A mesma coisa com a escuta. Quando você interpreta o que o outro fala, às vezes, a forma como eu escutei, a interpretação vai ser diferente da sua. A gente vai ter percepções diferentes. Então, Lacan, ele vê como... o outro, né, o desejo do outro, a vida do outro, como muitas vezes um espetáculo, que cada um vai interpretar de uma forma. Seria mais ou menos assim, eu entendi. Tanto é que Lacan, quando ele disse essa frase, se for aplicada à rede social, por exemplo, a gente pode ali ficar entendido algo como estou me expondo demais, quero transmitir, às vezes, uma mensagem com o que eu estou postando nas redes sociais, mas não é todo mundo que vai ter a visão ou vai captar a mensagem da maneira que eu gostaria que fizesse. Exatamente, isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Por que você acha que tem gente que gosta do presidente da República e tem gente que não gosta do presidente da República? É toda uma questão de visão, de ótica, de... análises que fazem individuais, né? Valores. O que você acredita, qual ideologia que você segue, o que você acredita, o que você não acredita, o que você é a favor, o que você não é. E tudo isso molda
a sua visão de mundo. Então, cada um tem uma visão de mundo diferente. Ninguém pensa e enxerga de maneira exata, idêntica, igual. Então, talvez é por isso que muitas pessoas, às vezes, sofrem nas redes sociais, Bia. Sim, porque às vezes você tem uma expectativa, né, você do tem que ela uma posta. expectativa do que você posta e as pessoas, às vezes, vão interpretar de outra maneira. Por exemplo, a pessoa vai lá, eu vou postar tudo sobre o meu carro novo. O que ela quer? Que as pessoas vejam que ela teve uma conquista. Mas tem pessoas que vão, talvez, entender diferente. Sim, exatamente. Ela quer ser amostrada, né? Ser Sim. amostrada, ela Aham. quer se ela tirar vantagem sobre quem não tem aquilo. É a maneira que outras pessoas veem, é a ótica como o Lacan disse. Às vezes, assim, a gente vê que nesse caso, assim, você falando, pode ser, sim, uma ostentação, né, no geral. Mas daí vai ter várias interpretações sobre essa ostentação, né? E também tem outra coisa da visão do psicanalista, né? De quem estuda a área da psicologia. Uma pessoa que está postando, eu comprei um carro zero, está postando, né? Ela diz muito a respeito disso, né? Quem estudou um pouco de psicologia, né? O inconsciente humano, psicanálise, você pode descobrir várias coisas a respeito dessa pessoa, né? Sim. E tanto é que fica muito. Você está dando mais munição para que seja entendido Sim, sobre você. exatamente. Aham. Às vezes a pessoa posta todas as suas conquistas, né? Ela tem necessidade de se expor, necessidade de ostentação, porque mostra muitas vezes uma deficiência ali emocional. A pessoa ela precisa ter validação, ela precisa às vezes mostrar que ela tá bem para os outros, ela tem que provar alguma coisa, né? Isso que eu tô falando. E muitas vezes, muitas pessoas não postam nada justamente por isso. Ou porque ela é confiante de si mesma, ela não precisa provar nada para ninguém, ela tá bem consigo mesma, ou ela tem essa insegurança, então ela precisa o tempo todo provar que a vida dela tá bem, que ela tá bem. Ela se preocupa muito com a opinião alheia. E muito importante o que você está falando é que eu fico imaginando as pessoas esse grupo que você acabou de falar por último, que não costumam postar muito porque não querem, não precisam de tanta validação quanto outras, né? São pessoas que a gente pode perceber só de falar sobre elas, que elas têm às vezes um crescimento individual sem necessidade de alguém olhar elas fazerem isso, né? Ou vice-versa, ou tem as pessoas mesmo que vivem no ostracismo e não querem nem falar nada e não querem falar sobre isso, que também cada um é um outro tipo de pessoa. Bia, as pessoas que postam muito, de acordo com o que a gente está falando, elas ficam vulneráveis a muitas coisas, inclusive elas se cobram muito. Porque eu fico vendo, porque ao postar muito, existe muita coisa que a gente já falou em outros programas, se comparar quanto a isso, porque você já está postando, então a postagem... necessidade de like Isso, na verdade de validação, ela quer ser não validada. me viram tanto quanto o outro perfil ali, já fica meio doido. Então é uma coisa que a gente tem que... É legal falar sobre isso, é você que está aí do outro lado da telinha, e que muita gente está aí do outro lado da tela, e fica pensando, poxa, eu posto muito, pensa um pouco sobre isso. Quando você for fazer a próxima vez, a sua próxima postagem, vai lá no Instagram, você perde todo aquele tempo fazendo o seu story, né? Você vai lá, coloca a melhor música, o que você pensa e tal, a frase de efeito que você quer que as pessoas coloquem. O que você quer com aquilo? O que você está postando? É uma coisa de trabalho, é uma coisa interessante. Você vai tirar algo produtivo do que você está postando, porque às vezes vai ter feedback bom, por isso que você está esperando, ou é só para mostrar? Então, a gente não está falando que está errado nenhum desses aspectos, mas a gente só está falando para você pensar um pouquinho a respeito do que você posta. Será que vai ser necessário mesmo fazer essa postagem antes de você clicar em postar ali? Faz uma meditação, porque quando for, já foi, né, Bia? Então, teve uma paciente minha que ela veio perguntar para mim, porque ela não posta nada nas redes sociais. E ela é jovem, ela é dessa geração Z, que já tem um certo costume, né, em postar, né, selfie, com a fotinha, tal, tudo, e ela não posta nada. E ela veio me perguntar para mim, exatamente por isso que eu
quis falar um pouco a respeito disso, porque ela teve a pergunta ao contrário dessa que você acabou de falar. Ela perguntou se ela tinha algo de errado, porque que ela não gostava de postar nada, sendo que as amigas dela postavam e ela não postava nada. E muitas vezes até a família, até a mãe perguntava: "Nossa, você não posta nada, sua prima posta". Né? Ah, sua prima foi lá, não sei aonde, igual você. Ela colocou a foto dela, da roupa dela, você não. Ai, você é uma pessoa triste, né? Daí ela veio perguntar para mim: eu tenho algum problema? Então, daí eu respondi para ela: não, você não tem nenhum problema, né? Mesmo porque é uma escolha do consciente dela para preservar a privacidade dela ou intimidade dela, né? Seja por algum motivo, né? Então, isso é para refletir, né? Por que será? Né? Eu perguntei, mas por que você quer? Qual o motivo, né? Qual o propósito de você preservar a sua intimidade, né? Preservar a sua privacidade, né? E ela falou que ela tinha medo, né? Que ela tinha vergonha de ser julgada. Então, daí existe vários tipos de pessoas. Tem aquelas que têm medo e vergonha de serem julgadas, que isso daí precisa ser trabalhado, né? E tem aquelas pessoas que estão muito bem resolvidas. É que elas não querem postar porque elas não querem mesmo, entendeu? Se elas postarem, elas vão postar só para aquelas redes de amigos, sabe? Que tem uma configuração lá, né? Sim. Que é só para aquelas pessoas seletas. E olha lá ainda se ela vai postar. Se ela falar, se ela contar alguma coisa, ela vai falar para os amigos dela ali mesmo, do convívio pessoal, íntimo dela. Né? Então, assim, e daí eu perguntei para ela, assim, vamos trabalhar isso, né? Para que esse motivo de você não querer postar, né? Se você às vezes tem vontade, você tem vontade de postar? Você quer postar? Né? Você quer postar alguma coisa, mas você tem medo? Daí é uma coisa que precisa ser trabalhada. Agora, você não quer postar porque você não quer mesmo, porque eu estou muito bem resolvida, eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso de like, eu não sou carente assim a ponto de, eu preciso de like para eu me achar que eu sou uma pessoa de valor, né? Daí isso aí é ótimo, daí beleza, né? Ela tá bem resolvida. Então isso não é nenhum problema. Né? O problema é quando realmente, eu tenho vontade de postar assim alguma coisa, mas eu não posto porque eu me acho inferior. Né? Então isso é uma coisa que precisa ser trabalhada na terapia e ser falada. Né? Agora, se ela não quer, porque justamente, mãe, eu não preciso de ficar mostrando nada para ninguém, eu gosto da minha privacidade, eu me sinto melhor assim. Né? Parece que quando eu posto demais, parece que eu estou sendo. Algo está sendo tirado de mim. Né? Então, beleza. Se é isso que você sente, respeite o que você sente. Né? Ô Bia, vamos dar nossos pitacos aqui num parêntese que eu acabei de pensar agora. Tem uma pessoa, por exemplo, que está ouvindo a gente agora, caramba, às vezes postar tanto excessivo pode não ser tão bom se a pessoa fizer uma autoanálise e perceber dessa forma. Mas vamos imaginar, Bia, a gente sabe que ia estar aumentando o número, e na verdade isso acho que cada vez mais vai aumentar, o número de influencers, pessoas que querem ser influencers. Aí a pessoa está ouvindo a gente e fala assim, pô, mas não pode postar tanto, mas eu quero ser um influencer. Esse é o meu projeto de vida. Né? Então, tem que postar muita coisa. Que pitacos que a gente pode dar para essa pessoa que quer ser uma influencer? A gente já teve, nós aqui tivemos vários programas que falamos a respeito disso. De influencers, né? Então, como eu falei, você precisa saber o que você vai postar, né? Eu não acho que é legal, por exemplo, você expor, por exemplo, crianças pequenas doentes. Então, eu estou mostrando que minha filha está doente, ela está doentinha na camada, eu vou mostrar tudo, passo a passo dela camada, né? Eu não acho isso legal, mesmo porque nas redes sociais, né, vem se falando muito a respeito disso, né? Para você não ficar expondo filhos e crianças pequenas nas redes sociais, né? Mesmo porque a gente sabe que existe tráfico humano, existe pessoas mal intencionadas, né? Pessoas que, como eu falei, elas têm uma visão e uma interpretação, uma ótica bem diferente, às vezes até muito doente, né? Do que você gostaria de passar a mensagem e o que o outro vai receber lá atrás, né? Qual é a ótica que ele vai ter daquilo lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não expor os nossos filhos com pessoas de má fé. Sim. Né? Então, assim, você tem que ser inteligente. Se você quer ser um digital influencer, você tem que postar algo que não vai te prejudicar e não vai roubar a sua intimidade, a sua privacidade, fazendo com que depois você se arrependa, né?
Legal. É interessante, Bi, que você acabou de dar uma perspectiva de Porque uma... isso vai causar doenças mentais também Isso. depois. Tanto é que a perspectiva que você está dando é uma coisa séria, né? É. É já pensar o que vai aparecer, o que, que eu quero expor, filhos pequenos, por exemplo, é uma coisa interessante que você falou. E entretenimento, Bia. Quero postar todo dia os perfumes que eu tenho. E aí? Vai postar Assim, sem parar, excessivamente. O que, que você acha disso? Para ser influencer. eu acho que é legal, Um exemplo, tá? né? Porque você vai atrair um público que gosta do mesma coisa que você gosta, né? Então, eu acho, na minha opinião, que não tem problema nenhum, né? De você, por exemplo, ser especialista em determinados produtos que você gosta, né? Você, às vezes, é crítico, você faz crítica de produtos, né? Elogia, indica, né? Eu acho legal. Não é isso que eu estou falando, não é nesse sentido que eu estou falando a respeito de Postagens postar, excessivas. de é isso. postagem excessivas, né? Porque na internet você consegue se conectar com pessoas que às vezes gostam da mesma coisa que você e você gosta de compartilhar opiniões, indicar produtos, dar dicas, hobbies, né? Interagir com outras pessoas que gostam do mesmo hobby que você, ou mesmo se ela não tem hobby, mas ela gosta daquele conteúdo, porque ela se interessa, né? Então, eu acho que assim, não é nessa questão que eu estou falando, eu estou falando de outras questões do cotidiano, da sua vida pessoal, da sua vida íntima, sabe? Coisas às vezes que até às vezes a outra pessoa não precisa saber, entendeu? Olha que interessante, Bia. A gente está dando aspectos aqui. Ó, olha só, a visão do que a gente está falando aqui. Quer dizer o quê? Que tem pessoas que postam muito e pode acender um alerta com isso. Por que eu sou assim? E olha que interessante, por outro lado, tem pessoas que postam pouco que também acende um alerta que você deve fazer uma averiguação do que está acontecendo. Sim. Olha que interessante, os dois Aham. aspectos têm alertas a serem ali olhados para ver se você consegue tratar algo Sim. quanto a isso. Os dois momentos têm momentos de reflexão aí. Outros querem proteção. Outros. Daí depende do que ele posta, entendeu? Ou quer validação, ou porque gosta mesmo, quer se comunicar com um público que se conecta com ele. Né? Como- Então, eu não estou falando que é errado, né? Mas eu estou falando na visão da psicanálise, né? O que você pode perceber de características de personalidade da forma como a pessoa posta nas redes sociais. É esse o objetivo do programa. Sim. Entendeu? Posto muito, vou fazer uma análise se eu estou certo fazendo, será que é excessivo demais ou preciso? Posto pouco também, vou fazer, o que tem? Eu sou uma pessoa que vive no ostracismo, eu não gosto E é muito. importante também a frase que eu falei de Lacan, né? Que o ato de ver, né? O ato de enxergar, de olhar, Não é só apenas como é que é? Um ato físico É. de se ver. A pessoa vai interpretar você. É. E cada um tem uma ótica diferente de você. Vai ter uma ótica diferente de você. Da mesma coisa eu. Muitas pessoas estão me olhando nas redes sociais aí, no Vamos Pensar, cada um vai me interpretar de uma maneira. Né? Ah, essa daí é uma psicanalista que não sabe de nada. Ah, essa aí eu gosto dela, ela tá falando coisa importante, que tá me ajudando aqui, né? Então cada um É a vai interpretar ótica de cada um. a ótica de cada um, entendeu? Daí vai da bagagem que você tem dentro de você. E que diz muito a respeito de você. De cada um de nós, né? Então, a mesma coisa, eu também tenho a minha ótica. Eu também tenho a minha percepção de várias pessoas. E é bom a gente saber disso, porque na psicanálise ninguém tem a mesma visão de tudo. Eu posso ter a mesma opinião, mas vamos enxergar as coisas de maneiras diferentes, com uma ótica diferente. Pode ser parecida, mas sempre vai ter alguma coisa que vai diferenciar. Porque somos indivíduos distintos. Ninguém é igual a ninguém. E ninguém pensa exatamente, absolutamente igual. Sempre vai ter alguma coisinha. O que acontece muitas vezes é que somos moldados a pensar como uma manada, né? A gente às vezes não pensa por si mesmo. A gente vai na manada. A gente pensa que a gente sabe pensar por si mesmo. Tem pensamento próprio, mas às vezes a gente está sendo influenciado. Bia, acho que o recado que fica de tudo que você acabou de falar e o que a gente falou aqui hoje, quando você for postar
tenha uma cautela, pensa um pouquinho Sim. mais. Se você quer postar, maravilha, né? Você gosta de postar, você está se sentindo bem, né? Você pense sempre em ter boas estratégias para você depois não se arrepender. Mas se você é aquela pessoa que tem vontade de postar e não posta por medo, porque acha que é inseguro, porque acha que não tem nada para falar, nada interessante, né? Mesmo porque medo mesmo, que é uma forma de proteção, né? Também tá tudo bem. Só que assim, vamos repensar, né? Se você tem vontade, então, o que que tem que melhorar? Por que que você tem vontade e você passa, né? Você não quer fazer, né? Daí tem que, isso que precisa ser trabalhado, entendeu? E se você posta porque você acha que você só vai ter valor sendo validado por terceiro, também é uma coisa muito importante de também estar vendo. O que está acontecendo com essa sua autoestima? Ela está sendo pautada mesmo nos seus valores internos ou você precisa de a validação de terceiros? Daí essa não é uma autoestima verdadeira. É uma autoestima que está, tipo assim, pautada no monte de areia. Ela vai ser derrubada, né? Porque é só alguém falar alguma coisa, pronto, você vai se sentir o cocô do cavalo do bandido. Inclusive, Entendeu? olha que Então, a nossa interessante. autoestima, ela tem que estar pautada nos nossos valores internamente, o que é importante para mim. A partir do momento que eu tenho uma autoestima forte, sólida, que eu não dependo mais da opinião alheia, que eu sei quem eu sou, eu tenho autoconhecimento, né? Se a pessoa fala que eu sou isso e aquilo, eu vou pegar e falar assim, mas eu sou? Não, eu não sou. Então, aquela pessoa nem vai me ofender, entendeu? Eu não sou aquilo, aquela pessoa está me vendo de uma forma totalmente distorcida. Eu sei que eu não sou, eu tenho autoconhecimento, né? Eu sei o que eu sou realmente, o que eu não sou, né? Então ela não vai nem se ofender. Agora, quando muitas vezes você vê que você depende da opinião alheia, às vezes é porque está tendo uma falta ali, um vazio emocional, uma autoestima frágil, né? Então precisa ser revisto. Eu queria só destacar uma coisa que você falou, Bia, do arrependimento quando a pessoa aposta, né? Sim. Existe um filme dos anos 80, passou muito na sessão da tarde. E eu não lembro o nome, se você sabe, está na rede social aí, você pode digitar aí para lembrar quem não sabe, que eu também não lembro. Existe um filme que o rapaz ele manda uma carta. Ele manda uma carta para uma moça falando assim, eu não gosto mais de você. Ela mora do outro lado do país, né? Eles conheceram e... Só que quando ele envia a carta pelo correio, ele está voltando para casa e ele se arrepende. Então, as aventuras do filme é ele tentando achar essa carta pelo caminho antes de chegar. Tanto é que o filme é uma aventura só. Quando ele chega quase junto com o carteiro do outro lado do país para pegar da mão dele. Mas é interessante falar sobre isso, porque ao postar alguma coisa que você se arrepende depois, não é uma carta que você vai tentar chegar antes. Não dá mais. Né? Então você só vai postar Né? e além disso a pessoa que ela pode receber e ficar triste com a notícia e você não conseguir interceptá-la antes, tem também o problema que já muita gente já vai ver, já vai tirar a ótica que Lacan falou, cada um por si, e é quase um caminho sem volta, né, Bia? Sim. Uhum. O arrependimento de uma postagem ela é um conserto que eu acho que nem tem conserto direito, né? E a gente tem o direito de proteção, né? A gente pode se proteger de coisas desagradáveis, né? Isso. Seria talvez pensar um pouco sobre o que você vai fazer. Sim, sim. Né? Uhum. E a gente não está destacando só que quem não posta excessivamente é a pessoa correta. Que a gente acabou de destacar exatamente. Que essa pessoa também tem um alerta. Falar, esse comportamento está certo, esse comportamento está errado. Não, né? Às vezes, o que move o comportamento de postar demais ou de postar de menos o que está te movendo, qual o objetivo, entendeu? Eu não posto porque eu me sinto inferior. Eu tenho vontade de postar. Eu posto demais porque eu também me sinto inferior. Então eu quero provar para as pessoas que eu tenho valor. Você entendeu? Uhum. Então os dois são extremos, mas ao mesmo tempo, às vezes têm a mesma deficiência. Só que eles agem de forma diferente. Entendeu? Você entendeu o que quis dizer? Não, sim, acho que quem está em casa entendeu, sim. Né? Inclusive, acho que tudo que a gente falou aqui, junto com os outros programas aí, Pata, que a gente falou muito sobre rede social. E esse assunto, que especificamente para quem posta excessivamente, que a gente já falou até de influências que sofreram com isso, a gente também está falando de quem não posta muito e que também tem algo a ser visto
Às vezes é bom e às vezes Sim. também os alertas que devem ser acendeu aí a luzinha do painel. Ô Bia, acho que foi interessante o assunto de hoje, hein? O que você achou? Eu espero que sim, Paulo. Tanto é que eu queria deixar esse outro recado, né, aqui falando com você que está aí do outro lado da telinha agora, porque muitas vezes você tem dúvidas das coisas que está assistindo aqui no programa. A Bia falou alguma coisa, eu falei alguma coisa. Pô, eu quero saber mais sobre isso. Volto a convidar. Nas redes sociais, quando esse programa estiver nas redes sociais da MDTV, você vai comentar e vai chegar para a gente. E a gente vai trazer para cá a sua dúvida, o seu comentário, para que nós possamos dar nossos pitacos também sobre isso. Por quê? Muita gente, Bia, tem as dúvidas do que a gente está falando aqui. Quando fala em rede social, não é só pequenas dúvidas, é muitas. Porque pessoas estão assistindo a gente e falam, é verdade, eu sofri uma vez que eu postei e está ouvindo a gente. Ou a pessoa vai falar, nossa, eu posto direto, acabei de postar sobre o meu café da manhã. Sei lá, talvez precisava, né? Ou talvez não. Ou talvez estou expondo demais, não precisava. Talvez eu quero ser mais reservado e não consigo. Então, esse programa que se chama Vamos Pensar é justamente para isso. Para você que pensar. Refletir. Sabe o que é, Bia? Eu tenho ouvido agora um pouquinho mais sobre o mundo que a gente está vivendo. As pessoas, se elas pensassem mais, evitaria muita coisa. Sabe? Porque às vezes a gente faz por impulso, a gente faz porque a gente quer ou porque a gente viu alguém fazer. E a gente só não fez a ferramentazinha pequenininha, a engrenagenzinha daquela ação, que é pensar um pouquinho antes de eu fazer. Às vezes a gente não faz, a gente é afobado, nós sabemos disso, eu sou também, só que muitas das vezes a gente pode pensar a respeito disso, porque se você ter aquela reflexão antes de qualquer coisa, porque o botãozinho de postar, ele vai rápido, só que o pensar, se você pegar só um pouquinho antes, deixa eu analisar o que eu estou colocando, deixa eu analisar. Quero colocar, poxa, olha lá, eu estou postando que eu estou andando com meu cachorro, que legal. Por que não? Nossa família, todo mundo gosta de cachorro, um exemplo que eu estou dando. Sei lá, mas a pessoa vai lá, hoje eu ganhei no cassino online, você pode postar também o que você quiser, mas às vezes tem que ver a ótica que Lacan fala. A preocupação maior é essa, não é se eu postei o meu café da manhã, talvez como a ótica, como Lacan disse, como as pessoas vão olhar diferentemente cada uma do que eu estou postando no meu café da manhã. Eu estou querendo mostrar que eu estou numa prática de jejum. Ou estou mostrando uma prática de minha dieta. Ou eu tô querendo tendo, só... como é que fala? Eu tô fazendo merchan. Isso, tá vendo? Tem visão. Entendeu? Totalmente eu tô ganhando boas. dinheiro com isso. Comprei um produto, um alimentício, eu estou ganhando a propaganda. Ou eu tive recebidos, né? Que às vezes aparece assim, então... Sei lá, tem N coisas, Sim. né? E cada um vai interpretar de uma maneira. Tem gente que mostra o vlog do dia a dia, acabei de acordar, legal. Talvez muitas vezes pessoas querem ver você acordando. Mas você percebe, Não é verdade? eu percebo pessoas que mesmo que elas fazem um vlog da vida delas, né, tem pessoas que têm estratégia para isso. Elas não mostram exatamente tudo da vida delas. Elas mostram o que está mais legal, né? O que convém mostrar. Agora, algumas pessoas às vezes extrapolam, né? Às vezes elas acabam postando aquilo que, né, depois elas se arrependem, né? É isso. Porque vem uma enxurrada de opiniões, né? Que elas não estão preparadas emocionalmente para suportar. É isso. Justamente porque a ótica do outro. E eu confesso, viu? A ótica assim, da grande massa tá meio complicado, né? É isso aí. Né? Às vezes as pessoas elas estão muito odiosas, assim, elas odeiam, né? Assim, hoje você tem que pensar igual a todo mundo, tem que tomar cuidado com a opinião que você fala, porque você pode ser pode ser massacrado, né? As pessoas podem interpretar você como, sei lá, né? Uma pessoa que você não é. Sim. Entendeu? Pô, que legal, Bia. Acho que a gente falou muita coisa legal. Queremos voltar a falar sobre isso e com certeza esse é um assunto recorrente, isso aí é atual e não vai parar por aí, né? Sim. Mas legal, Bia. Então queria convidar você a despedir do pessoal do nosso querido programa aqui. Tá. Gente, muito obrigada por vocês estarem nos assistindo. Obrigada aí por estar nos acompanhando. E eu pergunto e convido sempre para que vocês possam pensar, né? Antes de agir. Ok? Vamos pensar? Até a próxima. Tchau, tchau.